O Café com Lutas, novo podcast e videocast do Sindicef São Paulo, apresenta seu primeiro episódio, A Tragédia Climática, no Rio Grande do Sul. Eu sou Lara Tapeti, jornalista do Sindicef, e vou falar sobre esse tema com Franco Nadal Vilela, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Olá, Franco, seja bem-vindo. Vamos começar com uma breve apresentação. Meu nome é Franco Nadal Vilela, eu sou meteorologista do INMET, eu sou servidor público desde 2006, então isso vai fazer 18 anos, né, de funcionalismo público. Tenho 47 anos e trabalhei bastante também com instrumentação meteorológica antes de entrar no serviço público, que aqui eu trabalho mais com previsão do tempo e boletins climáticos, né? E atendimento também à imprensa, a gente faz muito atendimento à imprensa. O Brasil inteiro está chocado, está comovido com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí a primeira pergunta que vem à cabeça é, afinal, por que está acontecendo uma tragédia climática no Rio Grande do Sul? Então, hoje a gente fala no dia 8 de maio. O último boletim que eu recebi já eram contabilizadas 100 mortes, né? 100 mortes confirmadas. Há quatro sob investigação ainda se eram decorrentes da enchente ou não, mas ao todo 100 mortes na manhã dessa quarta-feira, dia 8, já estão confirmadas, né? Então, é um caso aí bastante grave, né? Do ponto de vista da análise meteorológica, a gente começou as chuvas fortes desde o dia 29, tá, de abril. Aqui no INMET a gente alertava, pelo menos desde o dia 26, a gente publicou notas especiais alertando sobre os volumes de chuva esperados, né, e na previsão já marcava antes disso volumes de chuva bem significativos, acima de 100, chegando a 200 milímetros, que antecederam uma frente fria. Então, já havia chovido muito antes da chegada da frente fria, no início de maio. No final de abril, então, já estava indicativo que isso seria um sistema que se formaria, e esse sistema era apoiado por ventos úmidos que transportam umidade lá da Amazônia, até trazendo um canal de umidade até o Rio Grande do Sul, né? E esse canal ficou persistindo aí durante vários dias e culminou na formação de uma frente fria que distribuiu chuva copiosamente pelo estado, principalmente aí no centro-norte do estado, causando esses rompimentos de barragem e enchentes, extravasamento, deslizamento, mas realmente ultrapassou qualquer nível histórico que já havia sido registrado no Rio Grande do Sul, com a famosa enchente da década de 40, que muitos já ouviam falar, esse desastre agora ultrapassou os níveis aí dessa tragédia da década de 40. Então, realmente, infelizmente, o número de mortes ainda tende a aumentar. A gente tem mais chuva prevista. Agora, as chuvas também estão persistentes, só que mais ao sul do estado, né? E depois vai entrar uma massa de ar frio entre essa quarta-feira e a quinta-feira. À noite já esfria bastante, o que vai trazer um desconforto ainda maior para as equipes de resgate, para os voluntários e todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porém, não parece ser um caso isolado, né? Enchentes, secas, maremotos, terremotos têm sido noticiados no mundo inteiro. Então, como a ação do homem resultou nesse quadro catastrófico que estamos vivendo? O que acontece é que esses fenômenos, a gente já teve situações em que as características que favorecem, por exemplo, esse bloqueio que a gente está tendo no Sudeste, Centro-Oeste, que está tendo uma onda de calor, e essas chuvas no Rio Grande do Sul estão associados. Então, existia uma crença que coisas que acontecem no lugar não afetariam outros lugares que são muito distantes, mas isso já caiu por terra há muito tempo. Os meteorologistas já conhecem há muito tempo o fenômeno das teleconexões, que são propagações
de perturbações que afetam lugares distantes e dão a volta ao mundo. Por exemplo, a gente conhece bem os efeitos do El Niño, tá? O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Pacífico Central e tem outros índices na costa do Peru, onde foi inicialmente descoberto, né? O que acontece é que esses fenômenos eles têm ficado mais intensos, mais frequentes. Isso num quadro geral desses eventos extremos também ficando mais intensos e frequentes. Então, a pessoa muitas vezes de má fé fala, mas isso já Já aconteceu na aconteceu. década de 40. Que naquela época, 1941, 24 dias sem parar de chuva, e 70 mil pessoas ficaram desabrigadas na época, equivalia a um quarto da população do Rio Grande do Sul, né? Mas o nível do do Lago Guaíba não chegou a 5 metros. E hoje, Uhum. né, temos aí mais de 5 metros acima do rio, não é isso? Quando você vai fazer um cálculo, podem divergir os cálculos, mas uma chuva, um volume de chuva, níveis de rio tão altos, extravasamentos tão significativos, enchentes, inundações, naquela magnitude, são fenômenos que não eram para acontecer em menos de 100 anos. A gente tem cálculos que apontam que isso podia voltar a acontecer, mas em mais de 2 séculos, por exemplo. Os engenheiros, a engenharia que vai projetar barragens, vai projetar estruturas de engenharia civil, mesmo como eles chamam de obras de arte, como são viadutos, o nível do rio que vai, a altura do viaduto, contempla uma série de dados estatísticos que você vê que isso seria um fenômeno para não pegar uma mesma geração. Por exemplo, tem gente que pegou essas duas enchentes, né? Meu pai tem 94 anos e não esperava, por exemplo, ver novamente uma coisa tão séria quanto essa. Então, a gente chama isso de quebra estrutural. Então, houve uma quebra estrutural do clima, das séries históricas. Isso poderia ter acontecido por mudanças somente locais, mas tudo demonstra que tem também esse fator global se somando dia a dia, se somando no período, e esses eventos têm ficado mais intensos. Então, eu trabalho aqui há 18 anos e 90% dos recordes que a gente tem batido são de temperaturas elevadas. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o mês de maio, o início de maio mais quente de toda a história. A gente tinha um recorde de 2001 e a gente já quebrou 4 vezes esse recorde nos primeiros dias de maio, entendeu? Isso também é sem precedentes, tá? Então, não dá mais para desprezar a componente de mudanças climáticas. É, é melhor falar de mudanças climáticas do que aquecimento global, porque quando vem uma onda de frio muito intensa, as pessoas vão falar: mas e aí, cadê o aquecimento global? É muito mais complexo que aquecimento. A distribuição de calor, de energia no sistema climático fica muito mais perturbada. Então, a natureza, vamos dizer assim, os sistemas meteorológicos podem ter uma forma de tentar minimizar as diferenças de aquecimento com ondas de frio, às vezes, muito mais fortes, que podem não durar tanto tempo, mas podem promover um declínio muito acentuado. Por exemplo, a gente está com temperatura agora na casa dos 30 graus lá no Rio Grande do Sul e vai vir uma frente fria que pode até trazer geadas aí e um declínio acentuado de temperaturas. Vai aquecer rapidamente depois. O frio não vai persistir, mas esse choque térmico ele pode ser muito prejudicial à saúde e ainda mais exercer uma pressão ao sistema público de saúde que já está sobrecarregado, já está em estado de guerra por causa dos desabrigados. Mas quando você sai de um calor e vai para um frio, as crianças, os idosos, pessoas com problemas respiratórios, alguma comorbidade, sofrem mais ainda e ainda vai exercer uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Então, isso sim é muito grave. Mas há uma previsão. Por exemplo, essa tragédia, ela foi uma tragédia anunciada para vocês. O que poderia ter sido feito para evitar tanto sofrimento? Isso é muito complexo, até daí é uma questão assim, da defesa civil.
com o qual a gente fornece os dados. A Defesa Civil, a gente trabalha diretamente com o Centro Nacional de Desastres em Brasília, o SENADE, mas isso já foge um pouco da minha alçada, assim, de conhecimento de gerenciamento de situações de calamidade pública, né? Mas falando dentro do aspecto, se a gente tivesse alguma preservação maior de matas ciliares, poderia uma preservação maior tem um complexo sistema também de ocupação do solo que é desregrado, que é favorecido pela especulação imobiliária, onde a população mais pobre é expulsa para, às vezes, beira de rio ou morro, também houve deslizamentos fortes lá. Então, isso é uma questão que é transversal a muitas disciplinas, é interdisciplinar, multidisciplinar, né? Em relação à vulnerabilidade das pessoas e da ocupação do uso do solo, mesmo especulação dentro das grandes cidades. Isso tudo é muito complexo. De qualquer forma, mesmo se a gente tivesse matas ciliares, as cidades, a gente podia reduzir um pouco, mas esse evento ele seria catastrófico da mesma forma, por causa também de uma ocupação um pouco desordenada aí e muito próximo aos rios, às planícies de alagamento. O poder público precisa entrar com essa gerência desses riscos, né? Sim, então, mas seria um caso, há uma negligência, então, por parte do poder público nessa prevenção, né, para que as pessoas não sofram tanto. Seria isso. Olha, isso é uma coisa que vem de diversos governos. Eu não conheço tão bem a situação do Rio Grande do Sul. Olhando aqui para o que para o nosso trabalho de meteorologista, a gente está sobrecarregado, a gente está com uma infraestrutura bem menor do que seria necessário. Nós estamos aí com o último concurso que a gente teve foi em 2006, quando eu entrei. Antes disso, tinha sido na década de 80. Então, o nosso instituto vem sofrendo também com contingenciamento de verbas, processo que é parece contínuo, sabe? Por isso que a gente sempre é favorável aos servidores de carreira, a gente precisa fortalecer o serviço público, porque sem serviço público não há democracia, né? Então, são essas pessoas que vão estar ali na, na linha de frente quando necessário. E agora precisamos estar sempre atento que esses desastres estão ficando mais frequentes, as ondas de calor estão ficando mais frequentes, a exposição ao risco está maior, né? A população vai aumentando, vai ocupando áreas mais perigosas, então tem toda uma série de coisas que vão contribuindo para uma dimensão dessa tragédia, né? E aí soma-se a isso essas mudanças climáticas que têm favorecido a maior frequência desses eventos e a maior intensidade desses eventos, né? Então, como eu estava falando antes, eu estou aqui há quase 18 anos, e a gente vem anotando novos recordes, principalmente em relação à temperatura, tirando algumas ocasiões que teve uma onda de frio muito forte, 2013, por exemplo, mas quase sempre, todo ano tem um recorde de temperatura máxima ou temperaturas mínimas elevadas ocupando o novo, batendo recordes, entendeu? E nisso, uma atmosfera mais aquecida, tem mais energia nos processos aí, e um comportamento ela consegue reter mais umidade, consegue ter mais quantidade de água para transformar isso em chuva, o que quando acontece de um sistema ficar bloqueado lá no sul, aí você gera esses volumes inacreditáveis de chuva, que aí temos aí a tragédia perfeita, a tempestade perfeita, vamos dizer assim. Franco, e agora?
Qual é a previsão para o futuro? Essa é a última pergunta para a gente encerrar. Os pesquisadores estão esses efeitos, o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, essas ondas de calor aqui no centro-oeste e no sudeste, ainda vai se estudar muito a gênese disso, a origem, as teleconexões. Por exemplo, o El Niño ainda está atuante, os modelos previam que o El Niño ia desintensificar rapidamente e transicionar para o fim do ano numa laninha. Mas, por exemplo, como está esse ano, a gente tinha oceanos muito quentes, e mesmo com essa previsão de transição para a laninha, ela já está botando o pé no freio, já era para estar caindo mais, e a atmosfera ainda está no modo El Niño, né? Os estudos ainda vão ser feitos correlacionando essa onda de calor o El Niño, que vem desintensificando mais, desacelerou essa desintensificação muito, esse bloqueio da frente fria lá no sul, tudo isso está relacionado a questões globais, né? Então, isso vai gerar, essa catástrofe vai gerar novos estudos, né? E isso sim deve corroborar aí que tem a contribuição das mudanças climáticas, né? Então, quem trabalha na área de estudos de prognósticos futuros, né, a previsão do tempo que eu trabalho é um critério temporal de atuação menor, né, mas está consistente com que muitos modelos, muitos prognósticos apontavam pela intensificação desses sistemas, né? Então, tem a parte do local, que envolve urbanização, que envolve retirada de mata, mudança de uso do solo, e tem a parte do nosso aquecimento global com esses gases de efeito estufa, e os estudos apontavam a intensificação desses fenômenos em uma frequência maior, né? Então, isso tudo está consistente, né? O problema é que, às vezes, um evento, com as ferramentas estatísticas, a gente não pode correlacionar exatamente com uma coisa. Então, os céticos usam isso para negar, né? Mas quando você olha não uma foto, mas um filme, uma evolução temporal do sistema climático, a gente está vendo que realmente tem alguma coisa que está mudando os padrões e intensificando esses eventos. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Há diversas campanhas acontecendo agora. O Sindicef está fortalecendo a campanha da CESP com Lucas. Então, vamos pedir para que todos ajudem como puder. Vamos divulgar na legenda do podcast. É muito importante essa ajuda. Eu estou em contato com os meteorologistas lá do Sul e precisa também combater as fake news, os negacionistas, tudo isso, porque tem discursos sendo feitos aí com intenções escusas, né? Então, sempre que possível, a gente tem que denunciar aí as pessoas que querem obter vantagens numa tragédia dessa. Muito obrigada.